Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Constituição Federal, que está aqui nas minhas mãos, diz no seu artigo 2º que são poderes da União independentes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ela diz também no seu artigo 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. Portanto, é o Supremo Tribunal Federal o órgão que é o guardião da Constituição Federal e de seu cumprimento. Cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar e julgar de acordo com a Constituição Federal. Eu aqui nessa casa votei, no caso Delcídio, contrário a que o Senado Federal revesse e revogasse uma decisão da Justiça brasileira. Na votação do requerimento de urgência desse caso, do caso Aécio, que foi aprovado nessa casa por 43-8, eu fui um dos 8 senadores que votaram contrários ao requerimento de urgência para que o Senado analisasse esse caso aqui nesse plenário. Eu respeito o posicionamento de todos os senadores que estão aqui. Todos aqui foram eleitos e estão aqui legitimamente constituídos pela população e pelos eleitores das suas unidades da federação. Mas o meu voto, senhor presidente, é de que o Senado não pode e não deve rever uma decisão da Justiça brasileira, qualquer que seja ela. Isso não deve ser o papel do Senado Federal. Se alguém tiver que rever uma decisão da Justiça, deve ser a própria Justiça, e não o Senado Federal. O papel do Senado Federal é outro. O meu voto é a favor que se mantenha a decisão do Supremo e que o Senado não revogue essa decisão, porque não cabe ao Senado, na minha opinião, revogar essa decisão. Aqui não é o julgamento de uma pessoa, é o julgamento da atribuição e do papel do Senado Federal e se ele deve ou não rever uma decisão de um outro poder, do Poder Judiciário. Eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Meu voto, assim como votei no caso do senador Delcídio, será para que o Senado não reveja uma decisão do Poder Judiciário. Agora, senhor presidente, é importante aproveitar esse momento para se discutir algo que está como pano de fundo dessa questão, que é a existência no Brasil do foro por prerrogativa de função, do foro privilegiado. Os Estados Unidos não têm foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Alemanha não tem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A França não tem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem para ninguém. A quem interessa o foro privilegiado? Com certeza não é ao cidadão brasileiro que quer ver um país com menos impunidade e, consequentemente, com menos corrupção. Esse é um papel que o Senado deveria fazer, que o Congresso Nacional deveria fazer. Se extinguir aqui o foro privilegiado. Eu entrei na política para debater ideias. Não entrei para ficar discutindo pessoas, ou se fulano fez isso, ou se fulano deixou de fazer isso, ou para julgar fulano e beltrano. Eu entrei para querer discutir um projeto de país, para querer discutir um país melhor. E isso o Senado deveria fazer. O Congresso Nacional deveria fazer. Acabar com o foro por prerrogativa de função, que foi aprovado aqui, que está lá na Câmara, esperando para ser votado. Eu não estou aqui feliz, penso que ninguém que é do bem esteja nessa sessão aqui feliz, realizado por estar aqui. mas estou aqui cumprindo a minha responsabilidade,
representando os 826.576 eleitores do Distrito Federal que me escolheram para estar aqui. E, em nome deles, o meu voto nessa tarde e noite é para que o Senado Federal não se meta nessa questão, respeite a decisão do Poder Judiciário e não reveja a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.